lá para os episódios 7 e 8 do dorama O Amor Pode Ser Traduzido. Eu já digo que a nossa Dorami vai aprontar com a gente aqui, então vem comigo acompanhar esses episódios. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no like, se inscreve no canal, dá o hype e acompanha aqui que eu tô fazendo com muito carinho pra vocês esses vídeos. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O episódio começa com uma conversa do irmão do Covinhas e ele, e mostrando que o irmão do Covinhas agora vai viajar, ele bebeu, ele não quer mais saber de nada, beleza. A Murri ainda tá chateada com a situação e tá bem triste porque meio que ela tá longe do Covinhas, né? Mostra que o relacionamento também da produtora com o irmão do Covinhas estava meio que desgastado, porque ele falava tipo, vamos casar, né? Porque que você quer, eu não quero casar, você quer, então eu tô casando porque você quer. É sabor casamento. E agora o recital lá, aquele concerto que eles se encontraram no episódio anterior, e o nosso queridíssimo Covinhas está fazendo uma tradução, mas só da primeira parte do evento. E a Murri senta do lado do amigo do Covinhas, tá? É importante, por isso que eu tô falando essa informação. Acaba acontecendo o concerto, o negócio vai, e acaba que a Murri encontra esse amigo do Covinhas no elevador, e esse amigo conversa com ela e a convida para ir jantar na casa do Covinhas, porque depois eles se encontram novamente ali. Ela fica querendo encontrar com ele, e ela vai sim pra casa do Covinhas, e eles acabam jantando juntos. E esse amigo inclui bastante ela, porque percebeu que ela gosta do Covinhas, e ela vai dar bastante indiretas nessa casa ali, tipo, na casa do Covinhas, né? E ela dá bastante indireta pra ele, tipo, e aí? Quando que a gente vai voltar a ser bons amigos? Só que ela conversa mais com o amigo do Covinhas do que com ele, e fica por elas, eles têm esses momentos, mas por enquanto o Covinhas tá ainda receoso de ter ela na vida dele. Enquanto isso, o Hiro tá querendo alguma coisa com a Murri, porque parece que ela fez alguma coisa no avião com ele um tempinho atrás, mas isso vai mostrar mais pra frente, então eu não vou entrar em consenso ainda. Vamos pra Murri escutando uma música e eles tendo uma conversa ali depois do jantar. Lá no Romantic Trip, eles estão editando as coisas e o assistente da Murri encontra a produtora dentro de um táxi. Eles acabam conversando e eles têm bastante conversa e acaba rolando um clima entre eles. E conversa vai, conversa vem, acaba tendo uma química, um negócio legal entre eles, e ele meio que beija ela e eles se beijam e tem uma química ali. Gente, eu gostei deles, assim, eu gostei bastante. Eu sei que parece meio inesperado, mas tem uma troca de olhares bem legal e é legal. Depois, ainda na casa lá do Covinhas, eles conversam e o amigo dele meio que aconselha ele a dar uma chance de novo pra Murri, porque ela é uma boa pessoa e ela não fez por mal, viu? Ela é legal, vai com ela. Eles acabam pensando um no outro e tal, e depois a hora que ela sai, ela meio que rouba um disco dele, mas era o presente que ele tinha comprado pra ela lá no Canadá, então ele acaba dando esse presente pra ela. Só que eles acabam conversando e só que ela acaba esquecendo esse disco na casa dele, ela só leva a embalagem, e ele fala que vai levá-la pra ela fica super felizinha, tipo, ele vai levar pra mim, uhul. Mas, quando ela tá chegando em casa e ela troca de roupa, por que ela troca de roupa? Eu fiquei encucada com isso, mas indiferente. Acaba que a família, entre aspas, entre muitas aspas, os tios dela, estão ali e querem conversar com ela, e ela entra no carro, mas ainda não mostra a conversa que eles teve. E o Covinhas tenta ligar pra Murri pra entregar o disco pra ela, só que ela não atende e dá um bolo nele. Mas ela tá completamente desnorteada, porque tem uma história da família dela ser um pouquinho meio que idiota e não aceitar ela, né, na vida. E tem tudo isso. No outro dia, o Covinhas acaba ligando pro assistente dela e o assistente meio que fala que ela tá bem e tá tudo certo, e que aconteceu uma situação com a família da Murri e que foi por isso que meio que ela talvez não esteja atendendo ligações, mas o Covinhas fica bem chateado. E agora mostra uma cena dela lá numa sessão de fotos que ela tá completamente desnorteada por causa de um lustre, e aconteceu sim alguma coisa na família dela antigamente por conta dos pais dela terem morrido e os tios não terem acolhido ela muito bem. Então ainda não é falado, mas dá a entender de que aconteceu alguma coisa de a família dela ter morrido de um jeito trágico e ela ter visto tudo acontecer e os tios não quiseram que ela soubesse o que aconteceu. Os tios têm alguma coisa, mas ainda não é falado pra gente aqui. E ela acaba incorporando a Dorami na cabeça dela.
agora ela virou a Dorami. Ela não é mais a Morri e ela acaba incorporando o espírito da Dorami. O episódio 7 acaba com a Dorami na casa do Covinhas, meio que como a Dorami e ameaçando ele de uma certa forma. Mas o episódio acaba aqui, mas ele vai continuar no próximo, então vamos pro próximo? O episódio 8 mostra as coisas que a Dorami... Eu vou falar Dorami quando ela estiver encarnada no corpo da Morri, tá, gente? Porque é bem confusa essa parte. Mas eu vou falar Dorami, porque eu tava falando Morri antes. Agora eu vou falar Dorami, porque é a Dorami que tá no corpo da Morri. É confuso, mas é isso. Ela acaba incorporando no corpo da Morri e ela vai até num batizado que tá tendo da família dela, porque a família meio que falou: ah, eu sou da família da Dorami e tal, somos família e a gente é parte de um conglomerado, somos ricos, uhul. Mas a Morri nunca quis essa família e eles nunca acolheram ela de certa forma, sempre maltrataram ela e ela sabe disso. Então ela acaba indo nesse batizado, batiza como Dinda, tipo, madrinha dessa criança. Essa cena é engraçada, mas ela tá como Dorami e ela meio que fala assim, tipo, ah, eu fiz isso e eu não quero vocês na minha vida, eu quero vocês muito longe. E ela ameaça os tios, tipo, vocês não tem nada a ver com a minha vida, eu quero que vocês fiquem muito longe, e dá a entender de que ela sabe sim o que aconteceu com os pais, e ela lembra, mas ela tá se meio que um mecanismo de defesa. Quando ela vira a Dorami, ela tem esse mecanismo de defesa. Eu tenho que... É uma válvula de escape. Ela virar a Dorami e esquecer completamente tudo o que acontece quando a Dorami tá no corpo dela. É isso. Então ela faz o escândalo dela ali, tipo, não grita nada, mas conversa com os tios e fala pra eles: não façam mais nada na minha vida, vocês não fazem parte dela, vocês nunca fizeram parte dela. E não é agora que eles iam, tipo, colocar nas mídias sociais que tem a ver com a Morri, sendo que eles nunca tiveram, e ela dá esse recado pra eles, entrando ali como Dorami, bem assustadora, na verdade. E depois ela vai pra casa do Covinhas do mesmo jeito, gente. Ela pega uma faca e coloca no pescoço dele. É bem assustadoramente falando, é assim. E ela é muito assustadora quando ela é a Dorami, ela é mais cheia de si, sabe? Ela é bem diferente. Quando ela é a Morri, ela é mais meiga, e quando ela é a Dorami, ela é mais punk, sabe? É punk. O Covinhas tenta despachar ela, ele acha que é a Morri e que tá completamente desnorteada, e ela acaba meio que colocando alguma coisa na bebida dele e ele acaba desmaiando. E ela fala: você não pode aceitar as desculpas da Morri, porque eu sou a Dorami. Ela fala que ela tá com esse transtorno e tal, e que ela não é a Morri no momento, que ela é a Dorami, que tá possuindo o corpo da Morri nesse momento. Ele não entende de primeira, ele vai entender só no outro dia o que tá acontecendo, que a Morri não é a Morri, é a Dorami. É confuso demais, mas dá pra entender dessa forma. Então ele acaba desmaiando e entendendo o que aconteceu só no outro dia. Ele não entende imediatamente o que aconteceu, de que a Dorami era a Dorami, a Morri é diferente. Ele entende que ele foi drogado, né? E depois, no outro dia, a Morri acorda e não lembra de nada que a Dorami fez no outro dia. Ela acorda como Morri e volta a trabalhar como Morri. Agora, no assistente na promotora, ele pede pra ela subir, mas ela não tá ali. Ela acaba indo na casa dele, só que ele se mudou já pra casa do Covinhas. Ele se mudou lá pra casa do Covinhas. Ela vai no antigo apartamento e encontra uma mulher e acha que ele tem namorada, só que ele não tem, ela se confundiu. Ela acha que ele tem várias namoradas e acaba sendo uma cena engraçada que depois vai resolver, mas por enquanto não. Então, a Morri agora encontra o Covinhas lá no local e ele acaba entendendo toda a situação por conta de um trecho que ela tinha lido antes de um poema e que agora ela não lembra desse trecho, porque ela não lembra nada que a Dorami fez na vida. Tipo, ela tá ali, mas ela não acaba lembrando nada que a Dorami faz, e é uma válvula de escape, gente. É completamente uma válvula de escape dela fugir dos problemas dela e a Dorami resolver tudo. E quando agora ela tá na Morri, ela tá muito triste, e a Dorami, quando entra, ela vira outro ser. E a Morri tá muito triste por conta disso, que ela tá lembrando da família dela e tal. E o Hiro ainda quer encontrar ela, e agora o Hiro vai encontrar a Morri. Eles conversam e acaba que a Dorami tentou beijar o Hiro antes lá, quando ele estava voltando do Canadá pra Coreia. Ela beijou o Hiro no avião e ele veio tirar satisfação do porquê ela ter feito isso. Só que a Morri não lembra de nada, mas ela liga os pontos de que foi a Dorami que fez e, por enquanto, não vai esclarecer, mas mais pra frente ela entende a situação. Por enquanto, ela só fala pra ele: não fiz nada, ok? Eu
não lembra, não fiz. E o Hiro fica bem estranho. Mas ela vai pro banheiro e acaba que a Dorami possui o corpo dela novamente. E no final da conversa com o Hiro, ela acaba falando, tipo, alguma coisa no ouvido dele, que depois a gente vai saber o que é. E agora, a Muhi, ela tava cheia de inseguranças, de tipo, será que eu devo fazer isso? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Ela tá cheia de inseguranças da vida dela. E quando ela tá triste, a Dorami possui o corpo dela. Então agora é a Dorami. E ela acaba indo pra Itália um pouquinho mais cedo, porque agora eles vão gravar o Romantic Trip lá na Itália. E ela acaba indo uns dias antes pra aproveitar e pra ter certeza de que a Muhi ia pra Itália, porque ela tava com dúvidas de se ia ou não. Ela vai pra Itália e acaba encontrando o Covinhas lá. E agora, no assistente e na promotora, eles vão se resolver, menina. Ela vai lá conversar com ele, falar tipo, tá, mas você tá querendo outra mulher? Eles acabam se resolvendo. Eles acabam conversando ali e a situação de que ela foi na casa dele, ele acaba falando, não, mas eu não moro mais lá, e acaba se resolvendo a conversa. Tem até uma cena mostrando que eles tiveram um affair sim juntos, porque ela sabe onde ele mora e eles acabaram tendo um affair porque ele levou ela pra casa dele, sim, bonitinhos, bem legal a cena na verdade. E depois ali no terraço, quando eles se resolvem e ela percebe que não, ele não tem namorada, eles conversam e acabam se beijando novamente porque ele quer ter um relacionamento com ela, eles estão se gostando. Gente, é muito curtinho as cenas deles e muito curto, mas eu gostei deles, de verdade. Eles têm química muito mais do que aquele irmão do Covinhas, pelo amor. Agora na Itália, com a Dorami e o Covinhas, eles conversam e aqui o Covinhas entende tudo o que tá acontecendo, de que realmente ela tá sendo possuída e a Dorami tá comprando um monte de coisa, ele acaba devolvendo as coisas que ela comprou e ela fica sem cartão de crédito por um tempo. E, gente, ele tá tentando proteger ela porque ele tá tentando entender o porquê da Dorami ter possuído e entender como que ele faz pra Muhi voltar, porque ele não gosta da Dorami. Ela é bem louca quando ela vira a Dorami, gente. Meu Deus, ela fica completamente doida. É meio estranho. Então ela fala pro Covinhas que ela só vai voltar a ser a Muhi quando a Muhi estiver feliz. Porque ela só vira a Dorami quando a Muhi tá muito triste e não tá conseguindo fazer as coisas dela. Então ela vira a Dorami pra ter a atitude de fazer tudo que a Muhi sempre quis fazer. Porque foi meio que a Dorami que fez com que a Muhi ficasse famosa. Porque ela fez o papel, ela desmaiou, ela caiu de um prédio e acordou e já era famosa. Então meio que foi a Dorami que fez ela ficar famosa do dia pra noite. Ela abriu os olhos e tava famosa. Então o Covinhas entende isso e pergunta o que ele tem que fazer pra deixar a Muhi feliz. Ela acaba falando alguma coisa de um sino que pode deixar a Muhi muito feliz e de um café. Então ele acaba indo buscar esse café e deixando ela sozinha. E então a Muhi acaba acordando do meio que possuimento da Dorami e vai para o meio lá da Itália e percebe que ela tá na Itália e agora quem tá ali com ela é o Hiro. Ah, sim, na verdade o episódio acaba aqui com ela encontrando o Hiro ali na Itália e só no próximo episódio agora pra vocês descobrirem o que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Os episódios 9 e 10 saem logo aqui no canal e bye bye, see you! You think I'm so cruel?